Tem um casal aqui de atores velhinhos, né? Que é a Anissete Bruno e o Paulo Goulart, que eles faziam propaganda para uma farmácia daqui, assim, de farmácia mineira. O velho, quando é ator, assim, serve para fazer propaganda de farmácia, aparentemente, na cabeça dos caras. E daí o Paulo Goulart fala assim, os bons tempos voltaram. Então nossos bons tempos também voltaram, porque a gente hoje tem um book haul gigante para mostrar para vocês. Roda a vinheta. Book haul do mês de maio de 2020. Cara, maio de 2020 foi um mês intenso para receber livros aqui em casa. Fazer aquela nossa clássica divisão, livros que eu ganhei de presente, livros que eu recebi de escritores, livros que eu recebi de editora e livros que eu comprei, que mais uma vez são nenhum, né? Então eu vou ficar comprando livro, minha casa está se acabando em livro aqui, ficar comprando livro é meio sacanagem. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, ganhei aqui do Rodrigo Guerra, queridíssimo leitor nosso, mandou para mim uma peça do Matei Wisniewski, A História do Comunismo Contada aos Doentes Mentais. Não é um livro sobre o Brasil, ao contrário do que o título sugere. Mas é exatamente o que o título sugere. Na verdade, é uma encenação da história do comunismo contada num asilo para deficientes mentais e tal. Os títulos do Matei Wisniewski são divertidinhos e tal, e são bem engraçados, e parece que sugerem outra coisa, mas na verdade eles são bem literais, assim. Isso que é uma coisa engraçada dele, né? A gente tem acho que o Bruno Maron fez sacaneou assim numa tirinha e falou que na literatura brasileira os títulos das paradas você bota um título longo, assim, tipo, na última quinta-feira eu enfiei um chumaço de pentelho na cebola do Outback. E daí tipo é uma história sobre qualquer outra coisa, né, enfim. Mas não, isso aqui é literal, né? Não é tipo a Bruxa de Blair, que não tem bruxa nenhuma. E daí depois deve ter a Bruxa de Blair 2, né? Que é o livro das sombras, que não tem bruxa, não tem livro das sombras nenhum, ainda por cima. Cara, é terrível esse negócio assim, de título, né? Mas os títulos do Matei Wisniewski são maneirinhos e tal. Então, vou aparecer aqui de máscara também, porque a gente tá aí na pandemia e eu tô com vergonha. Então, eu recebi também de presente do Rodrigo Guerra esse quadrinho. Eu não sei se ele chegou a ver que eu tinha lido os outros dois, do Daniel Clovis. Clovis? Daniel Clovis, em português. E daí eu tinha lido outros dois dele, achei bem massa. E daí de repente chegou esse aqui lá, não sei se ele adivinhou, se ele viu que eu gostei, enfim. Aí eu comecei ontem, não peguei muito ainda qual é Fala o nome da do história. É o David Boring, é o título. Eu consigo ver no reflexo. O título do quadrinho. E pelo que eu entendi, ele já é um pouco mais sério que os outros, que ele é preto e branco, e só tem umas cenas coloridas, que é de quando ele tá lendo um quadrinho também, tipo, é o quadrinho dentro do quadrinho, assim. E, enfim, eu não sei muito bem a história ainda, porque eu não o li. E é isso, então, valeu, Rodrigo, fiquei felizão. E é isso, volta pro Yuri, então. Então, brigadão aí, Rodrigo, pelos livros aí. Eu e o Murilo agradecemos demais aí pra você, cara. Os mimos, e leremos em breve, beleza? Vamos lá, livros que eu recebi de escritor. Recebi 2 livros de escritor. Um livro de poesia bilíngue, olha só, cara, um livro de poesia bilíngue do Silvino Ferreira Júnior, chamado Virtual. Ele foi feito em português e foi traduzido pro inglês, né? Pela Anne-Marie Glasheen. Acho que é isso mesmo. O Silvino já escreve poesia há bastante tempo, enfim, ele mora em Londres, e aí aqui ele escreve alguns poemas, então, bem esquisitos, assim, escreve poemas assim bem diferentes sobre o ambiente virtual mesmo, né, propriamente dito. Então tá aqui. Não sei como é que é o nome dessa editora aqui, não sei se é uma editora do Goswell House Publishing Limited. Ok? Não conheço a editora, mas tá aqui o livro de poemas aí então do Silvino Ferreira Júnior. E recebi também do Luigi Richard, lá de Maringá, Os Passos Vermelhos de John, né? Sobre o John dos Passos, justamente. Esse livro aqui, o Luigi a gente conheceu lá em Maringá no ano retrasado, quando a gente foi lá para Flynn. E é um livro que o Luigi remonta
a visita que o João dos Passos fez na década de 50, se eu não me engano, a Maringá, né? Na época Maringá tinha 10 anos de vida só, era Velho Oeste, tal. O João dos Passos achou meio Velho Oeste. E aí ele coloca alguns outros elementos ficcionais, né? Entre eles a cabocla Maria do Ingá, que é da onde vem o nome Maringá, né? Vem de uma canção que fala de uma mulher. E então é um romance histórico, né? E ao mesmo tempo uma investigação, e mais um desses livros que transformam a vida de escritores em ficção, né? Que é uma certa vertente da literatura muito bem apontada aqui pela orelha, escrito pelo camarada José Almeida Júnior, em que ele fala aí do Silvino Saltiago, que escreveu sobre Machado de Assis, da Ana Miranda, que escreveu sobre o Gregório de Matos, enfim, toda essa galera. Luiz de Richards está escrevendo sobre João dos Passos. Saiu pela Penalux esse livro aqui, mas quem me mandou não foi a Penalux, foi o próprio Luiz, então está aqui na nossa categoria de livros enviados pelo autor. Vamos então agora aos livros recebidos pelas editoras. Como sempre, a gente prioriza as editoras que mandam sempre, as editoras que mandaram mais do que editoras que mandaram menos de vez em quando. Começando então pela editora 34, a editora 34 me mandou muito livro esse mês. E só livro bom, cara. Impressionante isso. A editora 34 não tá num momento assim que não tá errando uma. Mandou aqui pra gente então os livros da reedição do João Antônio, Malagueta, Perus e Bacanaços, que eu já li, já resenhei, e o Leão de Chácara, né? Esses dois livros estavam esgotados, eles eram do catálogo da Kozak Naif, agora estão aqui, né? Livros de contos da malandragem suburbana, paulistana, né? Falo mais sobre esse livro aqui na resenha que eu fiz, daí vocês já vão entender melhor sobre o que é tudo isso aí do João Antônio. O João Antônio é um autor clássico da nossa literatura, né? Recebi também um livro novo da coleção Leste, do Mikhail Bulgakov, que é Anotações de um Jovem Médico e Outras Narrativas. Isso aqui são algumas narrativas ficcionais do Bulgakov sobre a prática da medicina. Enfim, o Bulgakov foi médico, né, antes dele virar escritor. Ele trabalhou na época da Guerra Civil Russa e também na Primeira Guerra Mundial. E engraçado que na orelha aqui conta-se que o Irineu Franco Perpétuo, né, que traduziu vários livros aí para ele, para a editora 34, inclusive traduziu o Bulgakov, traduziu o Mestre e Margarida, e traduziu, eu acho que um livro, uma peça dele também para Carambaia. Diz que o cara era meio infalível, assim, meio Dr. House da medicina russa, assim, não errava um diagnóstico e tal. Então ele conta assim, as coisas sobre a vida dele, então uma literatura ficcional muito calcada aí na realidade. Inclusive ele fala sobre o vício de morfina dele, né, do conto justamente chamado Morfina. Então tá aqui, cara, promissosíssimo esse livro. Meus amigos russos adoram esse livro aqui. Meus amigos russos, de uma maneira geral, gostam muito do Bulgakov. Gostam muito do Bulgakov e gostam muito do Davlatov, né, que é os dois autores, acho que mais substanciais aí do século XX para a literatura russa. Então eles me recomendaram demais. Eu mandei para eles que eu recebi. Os caras falaram, caraca, esse livro é muito bom, não sei o quê. Então, tá lá. Recebemos também o Romance de Tristão, do Berulle, que é um romance escrito, cara, sei lá, 1100 e porrada, muito tempo atrás, né, em vários versos, que é a história do Tristão, né, do Tristão e Isolda mesmo, enfim, a clássica história celta que deu pra gente, enquanto humanidade, a noção de amor louco, né? Essa coisa que, enfim, o Romeu e Julieta é inspirado no Tristão e Isolda, enfim, vocês sabem disso. Então tá aqui, é uma edição bilíngue também, foi traduzida pelo Jacinto Luiz Brandão, né, do francês arcaico, que deve ser uma parada que não deve ser muito fácil, e ninguém sabe direito quem que é o Berulle. O Berulle assim, aparece numa menção, acho que 2 menções a ele só na história, então tipo, ninguém sabe exatamente quem é esse cara, quem que ele foi, o que ele escreveu, o que está acontecendo, né? Mas está aqui, esse livro aqui, ele parece que faz parte de um ciclo de histórias sobre o rei Arthur e a Távola Redonda, né? Ou seja, histórias ligadas ali àquela região, né? Especula-se que o Berulle tenha sido normando. Então, está aqui essa maravilhosa peça em versos aí sobre o Tristão, lançado também pela 34.
34 também mandou pra gente a reedição do Idiota, do Dostoiévski. É uma edição nova, o que ela tem de diferente? Principalmente uma revisão minuciosa do Paulo Bezerra. O Paulo Bezerra pegou o livro e fez, né? Porque o Idiota é uma tradução muito antiga dele, então ele foi lá, deu uma boa revisada, né? Acho que deve ter atualizado algumas coisas. E também as ilustrações, né? Essas ilustrações aqui do Goeldi, não sei como é que fala. Desculpa, Goeldi. No outro livro ele tinha só algumas, e aqui agora está com a série completa das ilustrações que tem aqui dentro, né, do livro. Então aqui a gente vai mais uma vez falar sobre o nosso Príncipe Mishkin. O Idiota é o livro obrigatório do Desafio Livrado 2020, caso vocês tenham esquecido. Como eu já tenho um Idiota aqui, será que vai rolar sorteio? Fiquem ligados, tá? Tudo é possível. Por último, mas não menos importante, uma nova tradução da Ilíada do Homero. Cara, um livraço, né? Também edição bilíngue. Traduzido pelo Trajano Vieira, né? O Trajano Vieira, para quem não sabe, acho que é um dos mais importantes aí, tradutores do grego antigo aí. O cara traduziu então a Ilíada no formato da Ilíada mesmo, né? Que é o hexâmero dactílico, que é um formato super fechado e intrincado de verso, né? Que era usado nessa época, né? E o cara fez um trabalho que eu não, né, dei uma olhada aqui, não entendo nada de tradução, também não posso ficar falando se é um trabalho foda ou um trabalho não foda, mas muito provavelmente é, né, cara? Acho que ninguém se mete a fazer um negócio desse tamanho aqui se não for para fazer o melhor trabalho possível. Então, tá aí a nova edição aí da Ilíada do Homero, né? Já tem outros livros traduzidos pelo Trajano Vieira dessa coleçãozinha aqui, né, que é a coleção dos clássicos deles. Acho que tem a Odisseia, né? Acho que tinha mais um, não lembro qual agora. Mas tá aí, então, cara, só livraço aí da Editora 34. Tá rolando bastante promoção da Editora 34 por aí. Eu vi que teve a promoção deles aí que eles fizeram no começo do ano, agora parece que outras livrarias virtuais estão fazendo também. Então, sei lá, acho que é bom ficar ligado aí, que sempre tem uma parada legal. Da Todavia recebi 2 livros, um deles eu já li inclusive, que é esse aqui, Chico Felitti, A Casa, a História da Seita de João de Deus. É mais um livro do Chico Felitti para Todavia, né? Esse aqui foi escrito, parece que encomendado pela Todavia mesmo, sobre o João de Deus, né, cara? O médium estuprador aí, amigo das celebridades. Já fiz resenha dele também, então logo coloco aí para vocês assistirem, tá? E esse romance pequenininho aqui do Edgar Teles Ribeiro, né, que é um escritor de longa caminhada já, chamado O Impostor. Esse livro aqui me parece que é um romance, romance super curto, né? Quantas páginas tem isso? 78, tem nem 80 páginas. Mas é uma história que é sobre acho que é um casal que está viajando pela Itália, e daí o narrador tem uma história que parece que o tio caiu no Vesúvio quando ele era criança, alguma coisa do tipo. E ele vai investigar isso e daí aquela investigação sobre memória, enfim, parece que dá uns nós aí narrativos depois. Então um livrinho curtinho, mas não parece que seja um livro assim tão reto, não. Parece que é um livro um pouco mais intrincado, tá? 2 livros maravilhosos aí da Todavia que chegaram também. A Autêntica também mandou 2 livros. Esse aqui, Heroínas dessa História, Mulheres em Busca de Justiça por Familiares Mortos pela Ditadura, organizado pela Carla Borges e pela Tatiana Merlino. Esse livro aqui foi produzido, foi editado pela Autêntica, mas teve um monte de apoio e patrocínio para que fosse lançado, e principalmente do Instituto Vladimir Herzog, né, que é o instituto que trata aí sobre os crimes cometidos aí durante a ditadura. E esse aqui são histórias das mulheres que agiram, que tinham, enfim, parentes militantes que, enfim, sofreram na mão dos militares, né? Então, mulheres, avós, irmãs, filhas e coisas do tipo contam suas histórias aqui nesse livro, e sempre bom a gente pegar essa parada porque, enfim, né, cara, tá rolando uns papos meio estranho aí. Lembro que na época do último debate eleitoral o Boulos fez aquela declaração bonita, né, falando ditadura nunca mais e tal. E aí todo mundo tava meio tenso, mas aí depois chegou o Bolsonaro, a gente viu que o Bolsonaro era um cara meio patetão, assim, meio dedé, comando maluco. Aí a gente ficou rindo da cara dele, mas agora parece que o negócio tá meio que sugerindo que
pode acontecer alguma coisa de mais grave aí. Espero que não. Bom, de qualquer jeito, fica aí a dica então do livro, lançado pela Editora Autêntica. Recebi aqui também da Editora Autêntica um boxzinho minúsculo, mas super bonito, do Mishima, chamado Patriotismo. Então aqui a gente tem o conto dele chamado Patriotismo, que é um conto que de alguma maneira se assemelha muito ao fim da vida dele, né? Um conto curtinho, de 50 páginas. O Mishima acreditava que esse conto era a obra-prima dele, então ele fala aqui que, apesar de ser um conto de menos de 50 páginas, uma vez que aí estão concentrados vários elementos meus, caso uma pessoa queira ler somente uma obra minha, eu recomendaria Patriotismo. Assim ela poderá compreender tanto os meus aspectos positivos como os negativos enquanto escritor. Olha que legal, né? Um escritor que quer que você conheça os aspectos negativos dele enquanto escritor também. Super bom. Então é um conto que se aproxima muito do final da vida dele, é os últimos momentos aí de um tenente e a mulher dele. E aqui um ensaio sobre o Mishima, escrito pelo Victor Kinjo, chamado Quem São Mishimas? Né? Então também um ensaio curtinho, mas também parece bacana. Isso aqui é um livro que eu tava de olho nele antes dele ser lançado. Vou ver se eu trago ele aqui para o canal de resenha também, até porque é uma literatura que dá pra gente matar com relativa facilidade. E aí a gente já discute mais Mishima, porque eu acho que eu nunca resenhei um livro do Mishima aqui, se eu não me engano. Bom, tá aqui. Mais um livro então, 2 livros maravilhosos aí da Autêntica. Muito obrigado para a Editora Autêntica por ter mandado para cá. Editora Grua, um abraço para Grua, mandou 2 livros do Edward Albee, ou seja, 2 peças de teatro dele, né? A clássica Quem Tem Medo de Virginia Woolf, né? Pô, cara, se não conhece isso aqui, conheça agora, né? Virou filme e tal. É uma peça de teatro de uma tensão psicológica crescente, muito interessante. Que é um casal ali que os caras, sei lá, se gostam, mas também meio que se odeiam. Os caras ficam jogando um com o outro num jantar lá, que já tá todo mundo meio breaco e ficam falando umas merda. E esse aqui, 3 mulheres altas, também do mesmo autor, né, como eu falei, que é sobre 3 mulheres, uma chamada A, outra chamada B, outra chamada C, né, de idades diferentes e tal, mas em comum todas elas são altas, e conversando num quarto. Né. O Edward Albee é um cara muito importante para a dramaturgia americana, acho que ele ganhou o Pulitzer com esse livro aqui, se não me engano. E estamos aqui agora, né, nessas novas edições, muito bonitas inclusive, pela Grua, tá bom? Então tá aí, mais 2 livrinhos aí da Grua. Da firma dublinense chegou o novo livro do camarada Zé Luiz Peixoto, O Caminho Imperfeito. O Zé, ele é um cara que gosta de escrever sobre os países, né? O bicho viaja pra caramba, né, cara? Ele tem aquele livro da Coreia do Norte, né, que ele escreveu só aí pela Companhia das Letras. E esse aqui é um romance feito que se passa na Tailândia, né? Que acho que é um país que impressionou muito ele, assim. E pois né, era pra eu ter conhecido a Tailândia esse ano, mas não deu. Covid me ferrou minha vida. Então ele diz assim: a sinistra descoberta de várias encomendas contendo partes de um corpo humano num correio na Tailândia é o ponto de partida de uma longa jornada pelo país, muito além dos lugares comuns do turismo. Então tá aqui ele fazendo uma narrativa enquanto observador externo, né? Que eu acho que é um mecanismo diferente, por exemplo, do usado pelo Walter Ugumãe, quando ele escreve romances islandeses, em que os narradores são islandeses e japoneses, quando os narradores são japoneses, né? Eu acho que o Zé não tem tanto essa proposta. Mas talvez tenha. Não sei. Não li ainda o livro, né? O camarada lá, o Will, já leu. Então a gente pode dar uma olhada na resenha dele também. Então tá aqui O Caminho Perfeito. Essa coleçãozinha pequenininha aqui do literatura portuguesa é bonitinha, né? Eu gosto do formatinho deles. Acho legal. Tá aí. Da Estação Liberdade me mandaram o novo livro Mandaram um novo livro pra mim, né? Esse livro já tá lá há mó tempão no catálogo. Do Sloterdijk, Se a Europa Despertar. Tá sendo minha leitura atual. Me parece que esse livro aqui, assim, até o momento ele tá falando da condição da Europa e tal, que a Europa inventou esse conceito, né, do imperialismo, assim, a Europa inventou esse conceito assim, eu descobri, então é meu, sabe essa parada?
e como a Europa perdeu o protagonismo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Começa a Guerra Fria, fica lá a Rússia brigando com os Estados Unidos um lado do outro, a Europa ali no meio já não é mais protagonista do palco dos dramas geopolíticos do mundo. Tá parecendo um livro quase como um livro de análise diplomática do Sloterdijk, assim, sabe? Tô achando diferente das coisas que eu li dele. Mas logo trago ele pra você. Tô bem no começo ainda, até porque o Sloterdijk é um autor que você tem que ler bem devagarzinho, bem... uma medida muito tranquila, porque o cara é denso, né? Recebi da Antofágica o novo lançamento deles, Na Colônia Penal, do Kafka, né? É um conto, eu tenho essa edição aqui na edição da Companhia das Letras. Ele era um livro que eu acho que vinha... eu acho que é o Veredito e o Na Colônia Penal, se eu não me engano. O Veredito também é um conto fudido, assim. E o Na Colônia Penal é famoso pra caramba, né? Até tem um quadrinho, até já mostrei aqui já em algum momento, um quadrinho que a Companhia das Letras fez, né? Sobre o Na Colônia Penal, que é uma máquina de execução, enfim. Bom, a história acho que a maioria já conhece, mas se não conhece, é um cara que é convidado para testemunhar a execução de um prisioneiro numa colônia penal, uma engenhoca lá que fizeram, que mata o cara e escreve a sentença nas costas dele com lâmina e coisa do tipo. É uma parada tipo inimaginável, mas o cara que desenhou o quadrinho pelo menos conseguiu imaginar alguma coisa parecida. Então tá aqui uma fortuna crítica bacana. O Ivan Mizanzuki, que é o cara daqui de Curitiba que estava fazendo aquela série, o Projeto Humanos, né? Faz o texto de apresentação. E tem uma fortuna crítica aqui, se eu não me engano, deixa eu achar aqui, com licença. Lênio Streck, Celeste Ribeiro de Souza e Márcio Seligman Silva. Então tá aqui, mais um livraço da Antofágica, essa editora maravilhosa aí, não faz um livro feio, impressionante. Recebemos da Boitempo este livrinho aqui que também já li, já gravei resenha, logo eu lanço para vocês, do Zizek, Pandemia, Covid-19 e a Reinvenção do Comunismo. Isso aqui faz parte de uma coleção que a Boitempo está lançando, chamada Pandemia Capital. São vários textos aí para pensar o mundo em meio à pandemia do Covid-19. Achei um livro gostoso de ler, assim, acho que foi o livro que me fez retomar a minha leitura. Eu tive um bloqueio de leitura muito grave, assim, não consegui ler nada durante muito tempo. E acho que esse livro aqui me trouxe de volta e daí eu li pra caramba, assim. Então gostei bastante de ter lido ele. Tá? Recebi da Intrínseca, um abraço para a Intrínseca, um abraço para Clara. Clara é muito querida como assessora de imprensa lá da Intrínseca, eu falo com ela por e-mail de vez em quando. Mandaram esse aqui, 1793, do Niklas Natt-Ordag. Um nomezinho feio. Tá aqui. Aqui. A gente vai botar aqui para mostrar o título no original, acaba virando livro de cabeça para baixo. Tá aqui. É um romance, me parece que é um romance policial histórico, né? Então se passa na Suécia, 1793, obviamente, mas o ano se passou desde a morte do rei Gustavo III da Suécia. A nação agora é comandada com pulso firme pelo barão Gustav Adolf Reuterholm, enfim. E daí aparece um corpo mutilado nas águas fétidas do lago Oxária, como se um alerta soasse aos ouvidos de Cecil Indy, um dos advogados mais renomados ao serviço da polícia de Estocolmo. Então é um crime aí que vai ser resolvido, pá. Então aqui um daqueles romanções assim, que parece que lê rapidaço também, né? Então tá aqui. Recebi da Moinhos um livro sobre o qual eu não sei muita coisa, porque o livro não tem nada na orelha. Tem uma coisa bem vaga aqui atrás. E para piorar, o nome do autor tá assinado. Então assim, eu não sou muito bom de ficar interpretando letra cursiva, tá? Mas eu acho que o nome do cara é Frank Santos, né? Acho que é isso mesmo, não tem como ser outra coisa além de Frank, né? Frank Santos, Os Blues que Não Dançamos. Então o que ele diz aqui? Será que você vai ser muito melhor com o próximo do que foi comigo, Pedro? Será que o próximo vai amar seu sofá vermelho como eu? Seus cabelos rebeldes, sua voz rouca de álcool, cigarro e café? Será que o próximo vai amar o seu passado suburbano como eu? Agora sou carne viva por dentro. Puxo o ar e respiro fundo para ver se o oxigênio me preenche, mas a única coisa que consigo é um suspiro.
um cara falando para outro cara o livro, pelo que dá para entender. Acho que é isso aí. Tá? Então, livro misterioso, chegando por aqui também. E por último, eu recebi da editora Malê o livro de crônicas do Henrique Rodrigues, Rua do Escritor, crônicas sobre leitura. O Henrique Rodrigues enfim, ele é do Sesc, né? Então ele tem uma participação ativa, conheço ele de flips passadas aí, um cara bem gente boa, gosto bastante dele. Escreve poesia também, além de crônica, e sempre legal, né? Livros de crônica é uma parada que não é todo dia que aparece. Então tá aqui o escritor crônica sobre leitura. Tem a orelha assinada pelo Marcelo Moutinho, nosso camarada contista aí também, bem amigo do Henrique também, inclusive. E é um livro de... Ele parece grande, mas na verdade as páginas têm uma gramatura grossa. Ele tem 190 páginas, né? Mas parece um livro de umas 280, sei lá. Então tá aqui, pela editora Malê, Rua do Escritor, crônica sobre leitura do Henrique Rodrigues. Crônica sobre leitura, obviamente, é o assunto do livro. Chegou aqui da Comic Zone, né, que manda pra gente aí todos os lançamentos dele, a editora aí do Ferrez e do Thiago, do canal Comic Zone. Sherlock Time, da dupla Osterheld e Breccia, que são os mesmos caras que fizeram esse aqui que saiu também pela Comic Zone, né, o Eternauta 1969, né, a mesma dupla faz agora este livro aqui, e esse aqui é a primeira colaboração entre Osterheld e Breccia, finalmente publicada no Brasil, como diz aqui na quarta capa. Tá? Sherlock Time foi o primeiro trabalho conjunto dos dois maiores criadores dos quadrinhos argentinos, o roteirista Héctor Germán Osterheld e o desenhista Alberto Breccia, que anos depois viriam a produzir Morte Cinder, o Eternauta 1969, Che, Os Últimos Dias de um Herói, entre outros. Sherlock Time foi originalmente publicado na revista Hora Zero entre 58 e 59 e representou uma verdadeira revolução para o gênero. Essa é a sua primeira publicação no Brasil. Então tá aí o compromisso aí da Arte e Letra. Tá. Então tá aí o compromisso da Comic Zone de lançar e fazer uma curadoria interessante de quadrinhos que a gente não tem acesso, né? Engraçado que ele é todo na horizontal, olha só, cara, que parada sinistra. Enfim. Ah, não, tem uma parte na vertical também. Ok. Então, acho que, será que são várias histórias isso aqui? Porque volta e meio o título reaparece. Bom, são várias histórias mesmo, tá certo. Então tá aqui, Sherlock Time, do Osterheld Breccia, cara, livraço bonito pra caramba. Um verniz especial aplicado aqui na gotinha de sangue, caramba, 4. Isso aqui dá trabalho, tá? A gente fala, não é porque é preciosismo, não, é porque quando o cara faz isso aqui é porque o cara quer fazer um acabamento bonito pro livro mesmo. E isso aqui custa dinheiro, inclusive, pra fazer, né? Então, bacana, cara, super demais. Recebi do ateliê editorial William Morris sobre as artes do livro, que é da coleção Artes do Livro, né, que são uma série de coleções, uma série de livros publicados pela ateliê editorial para falar sobre o objeto livro, né? Então o livro lá do Masao Ono que a gente mostrou nos Book House atrás aí faz parte da mesma coleção, e aqui a gente está falando sobre William Morris, né, socialista inglês. Um dos primeiros caras que pensaram lá o Private Press e tal, criou várias fontes, criou algumas fontes, inclusive a Golden Type, né? E essa fonte aqui que tem, deixa eu ver se eu acho aqui, cara, que ele criou, que é uma fonte que as pessoas usam bastante ela também. Mas o William Morris, ele é um dos primeiros grandes nomões assim do projeto gráfico, né? Essa daqui, ó, já devem ter visto essa fonte em algum lugar. William Morris é um dos primeiros nomes aí do design gráfico, né? Enfim, ele é um cara do século XIX e ele tem a introdução e revisão técnica pelo Gustavo Piqueira, que também é um grande designer gráfico de livro, enfim, outras coisas aqui do Brasil também, tá? Então, tá aqui mais um livraço sobre o objeto livro, né? Sobre o William Morris aqui, publicado pela ateliê editorial. Maravilha. E por último, mas não menos importante, recebi duas revistas. A revista Philos, né? Duas edições da mesma revista, né? A revista Philos está aqui, que é a revista das latinidades. Tem uma revista muito bonita por dentro, cara, ela é colorida, tem um papel especial, bom pra caramba, uma diagramação super bem pensada, e são ensaios aqui, português, catalão, espanhol, francês, italiano e romeno, cara. Paraca. Enfim, União Latina, revista de literatura, União Latina. Tá aqui, cara.
Os caras muito queridinhos me mandaram uma xilogravura que eu achei lindíssima também. Tá aqui a xilogravura que eu ganhei de presente aí dos camaradas aí da Filos. E achei o conteúdo da revista, assim, os ensaios que são feitos, o pouco que eu li pelo menos, eu achei um conteúdo de muito boa qualidade, assim, cara. Achei uns textos densos, longos, para pensar mesmo aspectos aí da literatura latina, enfim. Então, cara, achei bem bonito mesmo, muito bem embasado os textos que eu li e tal. Tá aqui, coleção revista Filos, 2 edições aqui. Essa aqui eu não dei uma olhada ainda, só li a outra. Tem a Katia Guerlain aqui. Tem um Caminhos de Bangkok do José Luiz Peixoto, ele falando aí mais uma vez sobre a Tailândia. Aqui tem alguns textos aí de autores que a gente conhece. Cara, um texto da Rita Miller, né? 100 grãos de milho, literatura romena. Sabe que a Rita Miller, não sei se ela escreve em romeno, também não sabia disso. Jostein Gaarder, enfim, o cara escreveu O Mundo de Sofia e tal. Então aqui, os nomes mais conhecidos aqui, alguns ensaios. Então, muito obrigado então pelo pessoal da Filos aí que mandou a revista. Achei lindíssima, cara. Olha essas paradas, tipo... Foda, né? Bonito pra caramba isso aqui. Extremamente bom gosto. Legal. E ficamos por aqui, tá bom? Esse foi o nosso book haul longuíssimo do mês de maio. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos aí nos próximos book haul. Lembrando sempre, deixa aí nos comentários os livros, enfim, que vocês querem que a gente dê uma olhada. Na medida do possível a gente passa na frente. Mas é isso aí. Se inscreva no canal, dá um joinha. Tô até às 11, tanto que eu falei. Um abraço, galera. Tchau.